Olá, boa tarde a todos novamente. Estou aguardando aqui a entrada da doutora Flávia para a gente conversar um pouco sobre alimentação complementar. Ela vai iniciar falando sobre os estímulos orais que devem ser realizados nessa fase, né? Para que a criança desenvolva uma boa mastigação. E a partir disso, depois eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dessa mastigação na criança, como que ela se dá. Vamos lá, vou colocar ela junto com a gente, então. Ela já vai aparecer para nós. Boa Muito bem, tarde, apareceu. Boa tarde, doutora Flávia, tudo bem? tudo bem? Vamos continuar falando então seguindo, né, em frente. Falamos da amamentação, agora vamos partir para a alimentação complementar e a odontologia. É isso, né? Isso aí. Vamos dar continuidade à nossa conversa de segunda-feira, foi isso, né? Isso mesmo, né? Para quem não nos conhece ainda, eu acho que a Úrsula já esteve conversando com vocês, a doutora Úrsula. Nós duas fomos colegas de turma, nos formamos juntas. Nós duas exercemos odontopediatria, doutora Úrsula em São Paulo, eu aqui em Joinville, no serviço público, privado também, doutora Úrsula com uma clínica em São Paulo, né? E agora que estamos em quarentena, a gente resolveu ajudar de outra forma, trazendo informações, trazendo conteúdos relevantes, principalmente nessa semana sobre odontologia para bebês, né? Eu vou começar falando um pouquinho, continuando um pouquinho aquele assunto que a gente iniciou sobre a amamentação, que a gente focou tanto em falar como a amamentação faz a musculatura ficar desenvolvida, preparada, músculos mastigatórios, né? Então, toda essa questão da criança mamar no peito da mamãe prepara a musculatura, justamente a musculatura que vai ser exigida durante o processo de mastigação. Então, essa preparação ela ocorre não só de uma maneira motora, quando a criança faz aquela ordenha, né? Gruda lá no peito da mãe, movimenta toda a musculatura, toda a língua, então ela faz a ordenha. Mas também sensorialmente falando, porque o leite materno ele muda de sabor ao longo da amamentação. Então, aquela cavidade bucal da criança se adapta a diferentes sabores e se prepara para receber diferentes sabores dos alimentos, né? E toda essa atividade cria uns registros de memória. Então, aquela musculatura, toda essa questão fica preparada para receber os alimentos quando chega a idade de amamentação complementar, né? É muito legal a gente mencionar isso, porque é uma experiência que eu tenho no consultório com os bebês. A mastigação, ela não é uma coisa inata. A criança não nasce sabendo. Ela precisa ser aprendida, né? E esse aprendizado, ele vai se dar como? Treinando musculatura mamando no peito, lá pelos 4 meses a criança botando mãozinha na boca, objeto na boca. Aí nesse momento os mordedores, os estimuladores têm um papel bem importante, porque eles vão estimular áreas e musculaturas para preparar essa cavidade bucal para mastigação, né? Então toda essa questão ela precisa ser aprendida, né? E a outra, agora para deixar a Úrsula falar um pouquinho, eu vou só fechar essa minha ideia inicial falando o seguinte: para a criança mastigar, a boca tem que estar preparada, né? E o que precisa estar preparado? Primeira coisa, tônus muscular. Precisa ter musculatura forte para mastigar, senão a criança não consegue mastigar. Meus bebês não têm dentes. Opa! Mas mastigam, viu? E a questão da mordida, né? Que a gente às vezes
Acha que o bebezinho lá que está usando uma chupeta artificial, o dedo, o bico, ele já começa a causar, às vezes, alterações nessa cavidade bucal. E, às vezes, uma mordida aberta, uma mordida cruzada, que já começa a se manifestar muito precoce, pode sim dificultar a mastigação, tá? Então, tem que ter esse tônus muscular, tem que ter uma mordida se desenvolvendo perfeitamente. Tem que avaliar freio da língua, o frênulo lingual, porque às vezes a criança com o freiozinho mais preso não consegue deglutir adequadamente, né? Então, toda essa cavidade bucal precisa estar preparada para comer. É isso aí. E eu acho Vamos lá, Úrsula. Vamos falar, então, eu acho que para a gente seguir adiante, a Nutri que eu conheço aqui, a Tatiane, está falando isso, né? Que muitas crianças recebem os alimentos liquidificados e não têm esse treinamento, eles não aprendem a mastigar. Então, eles, quando ficam maiores, não querem mastigar, porque cansa a musculatura, porque a musculatura está fraca, porque não tem força, né? Então, tem aí uma sequência, né? Para a gente aprender, para a gente introduzir esses alimentos de uma maneira adequada, né? E a gente tem todo um fator, né, um componente, além do muscular, a gente também tem um componente nutricional envolvido, né? Por isso que hoje em dia, né, a odontologia ela trabalha junto com as outras especialidades, que é a fonoaudiologia, que é nutricionista, que é médico pediatra, todas essas áreas para que um possa apoiar o outro, né? Além do componente nutricional, a gente tem o componente ambiental também, quando a criança está se alimentando, Sim. né? E ali já começa na mamada também. Nessa mamada que a criança precisa de um ambiente tranquilo, a mãe que tá amamentando o seu filho precisa de um ambiente tranquilo, ou mesmo quando a mãe não conseguiu oferecer para a criança um aleitamento no seio, um aleitamento materno, mesmo que seja na mamadeira, esse ambiente precisa ser um ambiente tranquilo, né? Para que a criança consiga se alimentar e dar o início a esse processo de aprendizagem, né? Que é aí que é o início dessa aprendizagem da mastigação. Como a doutora Fábia falou, que ela não é inata, né? Ela é uma atividade adquirida, sensorial, motora, oral, então ela precisa ser aprendida. E aprendida de uma forma lenta. Não adianta a gente oferecer no início os alimentos liquidificados numa mamadeira e depois partir logo para uma alimentação sólida. Essa criança vai sentir dificuldade, ela não vai conseguir mastigar de forma adequada, ela vai mastigar de boca aberta, ela vai engolir o alimento inteiro, porque a musculatura dela não está preparada e nem o sistema... o motor e o sensorial, para ela saber que aquilo precisa ser mastigado antes de ser engolido, né? Então, é uma preparação desses primeiros 2 anos aí da criança, que precisa ter realmente uma evolução lenta, né? E foi bem importante falar sobre essa parte de levar aí a mão à boca, que isso é um processo natural da criança, né? Inicialmente, ela tem essa necessidade ainda de sucção muito forte nela. Então, tudo que ela leva à boca, ela vai sugar, né? E a gente tem como a indústria aí de brinquedos que fornece esses mordedores, esses brinquedos, para que a criança possa levar à boca para estimular mesmo. Isso, os brinquedos, eles são realmente estudados, né? A indústria, eu acho que leva esse trabalho muito a sério, a gente vê um mordedor que ele tem várias bolinhas na superfície, outro que é mais liso, outro que a gente consegue colocar na geladeira, deixar numa temperatura mais gelada, até no processo de erupção dos dentes, para que esse processo cause uma analgesia local, já que o frio ajuda nessa situação, né? Nesse processo inflamatório, que é da erupção dentária. Isso. Essa questão das emoções durante, né, que a doutora Úrsula mencionou, as emoções durante a amamentação, seja ela natural, seja artificial,
ela faz com que o bebê relacione aquele momento de comer com uma coisa positiva, gostosa, agradável. Então, isso vai refletir, vai repercutir também na hora da alimentação complementar, né? Sim, e nesse período dos 6 anos aos 2 anos, ela tem uma aprendizagem mastigatória. Ela começou lá com os brinquedos, mas durante todo o processo a gente vai ter aí uma diferente textura, temperatura, sabor, forma, aroma. Então, tem diversos itens que vão compor esse avanço da criança nessa alimentação. A gente, com essas informações, a gente pretende compor todo o trabalho que é da nutricionista. Sem dúvida, a nutricionista tem um fator fundamental nesse processo, né? E o pediatra da criança também. Então, a gente, de forma alguma, acha ou tem a pretensão de tomar o lugar de alguém, mas simplesmente complementar. Porque a erupção dos dentes descidos estão relacionados com essa fase das crianças. Então, no início, a criança tem os movimentos mandibulares só verticais, só de abertura e fechamento, né? A língua, ela vai ter um movimento só antero-posterior. E é ela que vai ajudar a amassar. É ela que vai ajudar a realizar esse amassamento do alimento inicialmente. Por isso que no início, lá por volta dos 6 meses, ainda a criança está sem o dentinho, mas ela já pode começar a oferecer o alimento de forma bem amassada, ele vai ficar com uma determinada consistência, mas esse alimento tem que estar raspadinho, tem que estar bem raspadinho, bem amassadinho, para que a criança possa amassar com a língua contra o palato e realizar o movimento de deglutição. No início, esse movimento, ele provoca até uma determinada ânsia, né, na criança. A gente vê que a criança dá aquela engasgadinha quando ela vai comer. Mas é justamente por e faz aquela que a criança faz, né? Aquele movimento da língua que parece que vai cuspir, né? Que joga aquela linguinha para frente e às vezes até a mãe pode achar, não tá gostando, né? Mas na verdade é que o movimento só da língua é sempre só para frente e para trás nesse momento inicial, né? Isso, que a criança tá ali aprendendo a realizar o movimento, né? E aí, por vezes, o que acontece? O alimento passa de uma forma meio estranha pela região do palato mole e provoca essa náusea na criança, né? Eu gostaria de falar aí no começo, logo, que esse alimento, o ideal é que ele seja oferecido numa colherzinha adequada para a criança, né? Ou em copos ou colheres, não nunca na mamadeira, né? Esse alimento deve ser evitado ao máximo que seja oferecido na mamadeira. Porque aí, às vezes, a tendência da mãe é colocar na mamadeira e fazer uma abertura maior no bico da mamadeira, né? Isso não é adequado, porque isso não estimula, não vai estimular para o próximo passo da criança. Que o próximo passo, a criança já vai começar a trabalhar um pouquinho também a bochecha dela. Apesar de ter somente ainda movimentos verticais, né? Nesse período, que é por volta ali dos 7, 8 meses, a criança está deixando de fazer aquele movimento de sucção. A sucção já não deixa de ser o movimento que é um impulso. O movimento de impulso da criança começa a ser apreensão, porque ela já tem a erupção dos incisivos inferiores, incisivos centrais inferiores. Então, ela já começa a ter um impulso da apreensão justamente nesse período que está nascendo os incisivos inferiores. Embora ainda os movimentos sejam só verticais, as bochechas já começam um pouquinho a entrar em função nesse período. Então, a língua vai para frente e para trás, mas as bochechas começam a auxiliar nessa deglutição da criança. E é o período que ela já está mais acostumada com o alimento agora ele já pode ser um pouquinho mais espesso, com pequeninos grumos, né? Mas sempre macios ainda. Então, ela tem que tomar um pouquinho de cuidado, às vezes oferecer um alimento cru ainda, que vai estar duro, a criança não vai conseguir fazer esse amassamento com a língua contra o palato, tá? Isso. Até tem uma pergunta ali, né, Úrsula? Eu vou parar só para a gente comentar ali
né? Quando a criança rejeita o que preparamos após 1 ano, né? É bem importante isso aí. Eu recebo bastante bebês no meu consultório com esse problema, né? Que estão tendo dificuldades. Tem toda aquela questão que eu falei ali inicial, né? Da preparação da boca, de ver o histórico dessa criança e de realmente avaliar se tem algum problema nessa boca impedindo a mastigação, né? Que ela está rejeitando porque está com alguma dificuldade. Mas se a gente avaliou, fez o exame odontológico, viu que está tudo funcionando bem na boquinha, eu sugiro sempre que procure a nutricionista, né? Porque é o profissional que vai conseguir orientar da melhor maneira para essas dificuldades, né? E essa questão toda, não só a nutrição, mas o aprender a mastigar, ele tem que ser feito nessa época. Porque depois a gente corre o risco de ter um adulto que rejeita certos alimentos porque não aprendeu a comer, né? Porque não sabe fazer a alimentação com aqueles alimentos importantes. Só E uma também interrupção. precisaria ser avaliado por que a criança está rejeitando. Se ela está rejeitando o gosto, se ela está rejeitando a textura, se ela está rejeitando porque ela não está conseguindo fazer a mastigação desse alimento, porque uma criança por volta de 1 ano, a gente já sabe que ela tem os incisivos centrais e já está começando no período de erupção dos primeiros molares, né? Então, Sim. se não erupcionou ainda, talvez a alimentação pode estar ainda com pedaços um pouco grandes para essa criança. Ou verificar efetivamente se a criança aí não está gostando da textura, se ela não está gostando do sabor, aí realmente é a nutricionista a pessoa mais indicada a orientar, né? Mas uma boa avaliação seria ver em que estágio de erupção que está essa criança, né? Dos dentinhos dela. Aí depois a gente tem o períodozinho de 9 a 12 meses, onde a criança, como eu falei, ela já começa a nascer os primeiros molares descidos dela, né? E aí ela começa a realizar os movimentos de lateralização da língua. Então, além da bochecha, aí ajudando, e o movimento antero-posterior da língua, a língua já vai começar a ir um pouquinho para o lado para ajudar na movimentação desse alimento dentro da boca, né? E nesse período, a criança começa a colocar os alimentos entre um rebordo gengival e outro, entre o rebordo superior e o rebordo inferior. E aí ela consegue fazer o amassamento desses alimentos, né? Ele vai estar um pouquinho mais ralado, um pouquinho mais grosso, não precisa amassar tanto, né? E a partir disso, E aí a criança... A criança amassa com dente ou sem dente, né, Úrsula? Ela vai amassar, né? Esse reflexo está se desenvolvendo, ela vai amassar com dentes ou sem dentes. Isso, Então, e isso ela é importante. começa inicialmente sem o dente. Por isso que é importante a gente avaliar a consistência do alimento que tá sendo oferecido para a criança, porque ela vai amassar sem o dente, mas ela precisa amassar um alimento que ela consiga amassar. Não adianta oferecer algo muito sólido ou dar algo muito pastoso para ela ainda nesse período, porque ela já passou desse estágio. Então, tudo tem um estágio adequado. A consistência do alimento, ele tem um estágio adequado para a criança de acordo com a erupção dentária, né? Dos 12 aos 18 meses, os pedaços eles já podem ser maiores e na mesma consistência da família. Então, é importante também que a criança faça essa alimentação junto com a família, né? Para ela ficar aprendendo, porque a gente sabe que os pequenos copiam, os pais copiam os irmãos, né? E o quanto mais eles verem as outras pessoas comendo da melhor forma possível, mantendo a boca fechada, eles vão fazer o mesmo, né? Nessa fase, eles já têm um controle muito maior da língua e da bochecha. E nesse período, a criança, ela tem uma autonomia muito grande para sentar e ela já está começando a andar também.
né? Então, isso tudo é um ser complexo. A gente está falando de uma criança, a gente não está falando só de uma boca. A gente está falando de uma criança que está aprendendo a andar, que está aprendendo a se alimentar, que está convivendo com as outras pessoas, né? A gente tem uma perguntinha ali, eu acho que a gente pode ler a perguntinha, que é: posso deixar a criança com um ano coma sozinha? Ela, além de brincar muito, esquece de comer. O que fazer com essa independência? A independência é ótima, né? Se a criança consegue comer sozinha, se ela consegue segurar uma colher adequada, ou mesmo com a própria mãozinha dela já levar alguns pequenos alimentos à boca, isso é ótimo. Ela já está desenvolvendo a habilidade motora da mãozinha dela também, né? E o que é importante nesse momento da alimentação da criança é justamente que ela esteja sabendo que ela está se alimentando. Ela não está vendo televisão, ela não está brincando. É o momento da alimentação dela, né? Então, é normal algumas crianças realmente esquecerem de comer quando estão muito entretidas com uma brincadeira. Eles não sentem a fome, né? Então, essa independência, ela é boa por um lado, mas aí tudo com um bom jeitinho e que, tornando a criança envolvida naquele núcleo familiar, ela vai conseguir se alimentar no mesmo tempo da família, né? E do jeitinho dela, do jeito que ela conseguir, porque algumas coisas vão cair no chão, vai derrubar, ela está desenvolvendo a coordenação motor, então ela vai colocar na boca, pode ser que algum alimento ainda não tenha a textura bem que ela gosta, pode ser na hora que ela for morder, aquilo for muito grande, ela voltar, mas assim, comer sozinha não é comer desassistida. Um adulto sempre sob supervisão, né? E tendo aí um bom senso para não... Até porque a criança nessa idade ainda tem risco de engasgar, de ter algum problema, então tem que estar sempre um adulto junto, mesmo que ela esteja brincando, né? Eu não falaria brincar, né? Ela está reconhecendo aquele alimento, tá? A textura, o sabor. Mas como a doutora Úrsula falou, precisa a criança entender que esse momento é o momento da alimentação, né? Não pode ser assim, é um momento de brincar. Ela está reconhecendo aqueles alimentos, tá testando, mas sabendo que é hora de comer, né? Não pode ser puramente uma brincadeira. E aí, de 1 ano e meio até 2 anos, os alimentos eles podem ser um pouquinho mais fibrosos, um pedacinho de carne, um pedacinho de frango, em pedaços um pouco maiores, né? Porque a criança já tem os primeiros molares permanentes, já está começando ali a erupcionar os caninos, os segundos, eu falei permanentes, né? Desculpa, os primeiros molares descidos. Os caninos descidos, os segundos molares descidos. E aí, a mandíbula, nesse momento, ela já começa a fazer movimentos de lateralidade, porque já é o momento propício para isso, porque a gente já tem os molares ali praticamente erupcionados em função, a criança deve ter os lábios ocluídos, fechados, não tem mais motivo para ela manter uma mastigação de boca aberta, a não ser, lógico, que ela possua uma obstrução nasal, né? Que aí o pediatra vai identificar se é uma questão cirúrgica, que existe algum outro tipo de tratamento paliativo, ou se é um resfriado transitório, que a criança, nesse momento, ela está se alimentando com a boca aberta porque não está conseguindo respirar pelo nariz, né? Esses movimentos da mandíbula, eles são bilaterais, alternados, rotatórios, apesar ainda de todo o sistema articular da criança não estar 100% ainda constituído e formado, ele está em formação e ele deve ser estimulado através de alimentos fibrosos. Com certeza. Essa é a hora, né, de introduzir um alimento mais fibroso, uma cenourinha, uma maçã, né, até mesmo um pedacinho de carne, mesmo que a criança ainda mastigue e devolva para a mãe aquele restinho, né, porque aquilo ali vai ter um treinamento para a boca. E assim, sob o ponto de vista odontológico, isso vai fazer essa cavidade bucal crescer, se desenvolver. Né? A mastigação ela é um movimento muito complexo do ser humano. Ela envolve diversos órgãos, né?
A cavidade bucal, o sistema digestório, a respiração correta, né? Então, nesse contexto ali, algumas mamães aí que colocaram que tem dificuldades, precisa sim estar avaliando tudo isso, né? A boca está funcionando, a respiração está funcionando, porque a gente sabe que crianças que têm síndrome do respirador bucal vão ter dificuldades de comer de boca fechada, ou vão querer mastigar muito rápido para engolir, ou não vão querer mastigar nada, porque é difícil comer e respirar. Então, é uma questão que precisa ser tratada com o médico, né? É um sistema complexo. Mastigar é uma coisa complexa. Então, as mamães que estão nessa de alimentação complementar têm que ter muita paciência. Criar um ambiente favorável, muito carinho, testar o alimento várias vezes, ter rotina, como a Nutri acabou de falar aqui, ter rotina, porque senão fica tudo uma bagunça, né? São coisas bem importantes. E a criança gosta de uma rotina, né? Quando você coloca uma rotina adequada, uma rotina de bons hábitos, a criança vai responder de uma forma boa. Ela vai Sim. até pedir quando tiver a verbalização, quando for capaz de verbalizar, né? Então, ela cria aquela rotina boa. E falando de rotina, já que a gente falou de alimentação, é importante a gente falar da rotina da escovação após a alimentação, né? Opa! Sim, com certeza. Além de ter esses hábitos alimentares saudáveis, que hoje em dia a gente já trabalha a criança nos 1000 dias, que a gente fala, que é desde a gestação até os 2 anos de idade da criança, né? Que a gente deve evitar ao máximo aí, oferecer para a criança os açúcares industrializados, né? Os açúcares devem vir através dos açúcares das frutas, né? É muito importante que após a alimentação seja realizada a escovação. A gente pode ter um outro momento para conversar sobre as escovas adequadas, dedeiras, técnicas de higienização, né? Que eu acho que isso vale um momento em separado para a gente conversar sobre isso, que é muito importante, né? Mas já vai aqui a nossa afirmação de que após toda a escovação a criança deve sofrer uma higienização, porque isso é hábito, isso é rotina, né? Alimentação, uma criança sim. que aprende isso desde bebê, elas vão levar isso para o resto da vida. Bons hábitos se levam para o resto da vida e maus hábitos também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no que ensina para eles, né? O que é importante também para as crianças hoje em dia é que tome um pouco de cuidado entre as refeições, mesmo essas crianças ainda pequenas, de 2 anos, para não estar oferecendo bebidas açucaradas, né? Que se tenha consciência, que se faça muita ingestão de água entre uma refeição e outra, né? Que os alimentos açucarados, eles vão levar vão atrapalhar essa criança nutricionalmente, né? E, além de tudo, com uma grande chance de desenvolver a cárie depois. Isso. Tem essa questão das bebidas açucaradas, né? Inclusive, mesmo suco natural de fruta deve ser evitado em crianças com menos de 2 anos, né? Porque eles têm um alto teor de frutose. Então, assim, oferecer, a partir dos 6 meses, oferecer água, né? A criança precisa se hidratar, mas água é a melhor bebida, né? Então, oferecer água, suco industrializado, a gente nem vai mencionar, né? Porque não está indicado. Estão falando que travou aqui. Da doutora Flávia travou um pouquinho, mas acho que voltou já. Voltou? Tá normal. Beleza. Então, suco com 2 frutas. Segundo os estudos, menos de 2 anos não está recomendado, né? É preferível você dar a fruta in natura para a criança ter o conteúdo da fibra, para ela fazer aquele movimento de mastigação, treinar a boca, né? Mas não está
não está indicado que se dê suco de fruta com menos de 2 anos de idade. Nem natural, nem artificial, tá? Então, criança pequenininha é água que está indicado e fruta in natura, né? Ah, que bom que voltou. Eu estou vendo aqui, eu quero aproveitar, pegar aquele gancho ali que a Úrsula falou dos alimentos com as texturas, com tudo isso que vai treinando a boca, né? Para cada idade, uma textura adequada. E quero falar assim, não como. Quero falar como profissional, porque é um produto bom. Aqui em Joinville a gente tem uma empresa que são duas meninas incríveis, que elas começaram a fazer papinhas para bebês natural, porque elas não acharam no mercado um produto do jeito que elas queriam. Então, elas criaram esses produtos que são produzidos com ingredientes orgânicos, tem uma textura adequada para cada idade, são super temperadinhos, com temperinho verde, com açafrão, com diversos sabores, justamente para a criança ter acesso a diversos sabores, né? E essa empresa se chama Natural Babies. E assim, é um produto muito legal para aquelas mães que às vezes não têm tempo de cozinhar em casa. Então, não deu tempo de cozinhar, para oferecer algum produto de qualidade, uma alimentação de qualidade, uma alimentação que seja com a consistência adequada, que cada idade vai estimular pelas texturas adequadamente, que vai ter vários sabores para desenvolver a parte sensorial também. Então, assim, é um produto super legal e a gente fica super orgulhosa porque o produto é daqui de Joinville. Se eu não me engano, elas vendem em São Paulo também, tá, Úrsula? Vamos esperar que daqui a pouco eles respondem aí, mas se eu não me engano, elas vendem em São Paulo também. E elas têm Instagram, doutora Flávia? Elas têm Instagram. O Instagram é Natural Babies. Assim, @naturalbabies. Né? Então, é uma questão legal. Eu acho que é uma boa opção. Para quando não vai cozinhar, né? Saber, né? Porque, assim, a mãe gosta de oferecer o carinho em forma de comida para a criança, mas muitas vezes não consegue. E aí, tendo uma opção bacana dessa, sabendo que está dentro de tudo que a criança precisa do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de consistência, que vai ser apropriado para desenvolver a musculatura da criança, nossa, é uma ótima opção, né? E ótimo saber que eu trabalho aqui com a região de São Paulo também, porque aí eu consigo, né, oferecer uma outra opção para os pacientes. Isso. Então, muito, muito legal, né? Vou dar uma colada aqui no meu resumo para ver se eu esqueci de alguma coisa. Tem mais alguma colocação aí, Úrsula, que tu queiras fazer? Eu também fiz um resumo aqui, mas eu já vou vendo e já vou riscando para não precisar colar depois, né? Vamos ver, eu não risquei, ó, daí agora eu tô perdida. A gente tem um comentário de uma ouvinte que está falando que minha bebê ainda faz o uso das papinhas da Natural Babies e o bacana é que a gente sabe qual a consistência conforme a idade. Né? Isso é bem legal saber que já tem um feedback do produto, que muitas pessoas já estão usando, que estão gostando, que a criança se adaptou e que consegue, porque às vezes a gente fica ali tentando decifrar a embalagem. Mas será que meu filho está adequado nesse período ou está nesse período, né? Ou no outro período? Então, é até importante tu levar o teu filho para o dentista para saber, porque, assim, via de regra, eu dei algumas orientações de acordo com o padrão. A gente, às vezes, recebe no consultório algumas crianças que têm 1 ano de idade que não tem nenhum dentinho ainda. Então, para essa criança, eu não posso falar para a mãe oferecer um alimento fibroso, né? Ou pouco raspado, porque a criança não vai conseguir desenvolver, não vai conseguir ingerir esse alimento. Né? Então, além da idade, a gente tem que aí correlacionar com a erupção dos dentes.